E o Ibovespa recentemente retomou o nível dos 120 mil pontos, depois de uma volatilidade, né, que a gente assistiu em fevereiro e março. Mas quando a gente compara a nossa bolsa, né, o índice Ibovespa, com bolsas dos países desenvolvidos e dos emergentes, ela ficou para trás. E a questão é, o porquê e se o Ibovespa vai fechar esse gap, tá? Essa é a análise que eu vou fazer no vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Ibovespa praticamente parado no ano, teve uma queda acentuada, né, nos meses final de fevereiro e março, mas agora retomou. Mas o ponto é, a gente está para trás. Eu vou mostrar aqui um gráfico. Aqui eu estou comparando o índice Ibovespa do início do ano com o S&P, o Dow Jones, né? E o Eurostoxx, que é um índice europeu, tá? E o que a gente vê? Índice Ibovespa subindo 1,4, o S&P subindo 11, né? Um pouquinho mais de 11, o Dow Jones 11 também, e o índice na Europa, né? Quase 13%. Então a gente ficou para trás, existe uma correlação forte de retomada, né, entre as economias, as bolsas, mas quando a gente olha para os desenvolvidos, Ibovespa ficou, né, abriu um gap aí, e quando a gente olha para os emergentes, tá, então eu fiz aqui, peguei Bolsa do México, Rússia e Itália, tá, que não é um emergente, mas acaba fazendo sentido nessa análise, porque não dá para comparar com os Estados Unidos, né, e o Ibovespa, né, 1,4 contra México 11, Rússia 7 e Itália 9, tá? Então, existe um movimento aqui, de fato, da nossa bolsa ter ficado para trás em relação a outros mercados, né, tanto emergentes quanto desenvolvidos. E o ponto é o porquê, né? E se esse movimento aí vai fechar, né? O Ibovespa tende a fechar essa diferença, ou se foi algo mais estrutural que acabou impactando. E vamos olhar para uma coisa importante, né? O nosso cenário, o cenário doméstico. Então tivemos aí alguns pontos que eu venho falando desde o início do ano para cá. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o cenário nosso de investimentos para 2021, em que eu falava exatamente isso, né? Como se posicionar, se blindando um pouco desse cenário interno, um pouco mais complicado. E quando a gente olha, né, o que a gente tem? Um cenário ruim, né, para a inflação. Então a inflação aí bem acima da meta, 6,10, né, o último dado. Banco Central correndo atrás da inflação, né, tentando segurar, mas tem alguns componentes ali que são de fato cíclicos e vão acabar impactando ainda mais a inflação durante esse ano. Então temos um problema. A inflação aqui está subindo, está pressionando, né, o Banco Central e a economia como um todo. O fiscal, né, o quanto o governo arrecada versus quanto ele gasta, né, então essa diferença e o endividamento público continuam sendo um problema. Né? Então o endividamento público brasileiro é um problema há alguns anos já, teve esse movimento de crescimento, né, em função do Covid, só que em 2021 o cenário, né, de ter agravado novamente a pandemia fez com que a economia parasse novamente, necessidade de mais auxílios, e isso acabou complicando um pouquinho mais a nossa questão fiscal. E o ponto é, a bandeira liberal, né, que são as reformas que são tão importantes para a gente reduzir o endividamento público, está cada vez, a possibilidade de acontecer cada vez menor, né? Então isso acaba impactando muito do lado das expectativas. Tudo isso tem como consequência, né, quando a gente pensa num fiscal pior, nas chances de reformas reduzindo, inflação alta, o Banco Central aumentando os juros, mas está correndo atrás da curva, né? Porque se ele der um choque na medida necessária para segurar a inflação, ele vai derrubar a economia, então a gente vai ter, com certeza, aí, um juros menor do que deveria ser, dado o nível de inflação, e isso causa, né, uma depreciação cambial. Então, o real desvalorizado, né, o dólar no nível alto, é algo que veio para ficar. Então, nosso cenário, principalmente, né, quando fala de ações no mercado doméstico, acabam pegando, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. E na contraparte, o que a gente vê? China retomando fortemente, já falei algumas vezes, né? A economia chinesa deve crescer entre 8% e 9%. Economia americana a todo vapor, né? Um crescimento aí pode chegar a 7%, talvez até mais, né? Cada dado que eles reportam, o crescimento por lá aumenta, né? 4 de julho, eles devem ter vacinado a população como um todo, então tem essa
retomada muito forte. O externo é positivo, mas o local acaba incomodando, por isso a nossa bolsa tem ficado para trás. Pessoal, eu gostaria de convidar vocês que na próxima quarta-feira, às 9 da noite, eu vou fazer uma live com o diretor financeiro e de relações com os investidores da Santos Brasil, tá? Então, às 9 da noite, o link está aqui embaixo, já entra lá, ativa as notificações, né? Se quiser deixar perguntas, já deixa as perguntas aqui, porque aí na quarta-feira a gente já responde as principais. E quando a gente olha para o Ibovespa, né? O Ibovespa é uma composição, uma cesta de ações, né? E a gente pode entender ali que existem praticamente duas bolsas, né? E vamos olhar aqui pela ótica das empresas, das ações que estão atreladas ao mercado interno e as que estão atreladas ao mercado externo, né? Eu venho falando desde o início do ano que minhas posições, né, minhas carteiras estão com estratégias pautadas em ações exportadoras, com receita em dólar, com custo em real, né? Pegando essa alavancagem em alguns ciclos de commodities, por exemplo. Então, vou mostrar aqui o que aconteceu e o que está acontecendo, né, com o ciclo de commodities. Ibovespa versus essas ações. Então, Ibovespa subindo 1,4, né, Vale 18, Gerdau 28, Usiminas 48, CSN 43. Ou seja, tem um movimento descolar. Essas ações estão descolando, né? Você pensa que o Ibovespa praticamente parado, commodities explodindo, as empresas atreladas ao nosso mercado interno, né, elas estão para baixo. Então, quando você divide, né, esse mercado, quem tem receita em dólar, exporta, não depende tanto de Brasil, está conseguindo entregar um baita resultado. Quem não, né, quem depende muito mais de Brasil, tem uma performance um pouco mais complicada. Outro setor que tem uma resiliência, né, é exportador, receita em dólar, são as empresas atreladas ao setor de papel e celulose, né? Então, a gente está colocando aqui, né, Klabin e Suzano. A gente vê também esse movimento, né? Então, Suzano subindo um pouco mais de 18%, Klabin 12% contra essa quase estabilidade do índice Ibovespa. E também quando a gente pega aqui empresas do setor de proteína animal, né? Então, eu peguei aqui JBS e Marfrig, as empresas estão mais atreladas à exportação e não produzem tanto no Brasil. Eu já expliquei um pouquinho sobre o ciclo aqui no Brasil. Está começando a ficar ruim, falei num vídeo recente. E a gente vê o quê? JBS, quase 50%, Marfrig, 43%. Então, a gente começa a pegar as empresas exportadoras, né? Eu posso pegar outras exportadoras que estão atreladas a ciclos externos, elas estão tendo um movimento muito bom, enquanto as que estão aqui no nosso mercado, elas estão apanhando um pouco. Lógico que a gente vai ter em breve, né, um movimento que é o call de reabertura, né? A gente está conseguindo acelerar a nossa vacinação, isso deve ocasionar, né, aquele movimento do call de reabertura. Então, tem empresas que ficaram muito para trás, né, shopping, varejo, mas de forma estrutural isso vai depender de muitas outras coisas. Então, estruturalmente, está posicionado empresas exportadoras, né, em ciclos de commodity, tem uma certa proteção. As locais, elas devem ter um movimento de alta, mas de uma forma muito mais técnica do que estrutural. O fundamento aqui vai ter que melhorar para que esse movimento, né, do call de reabertura dure por um tempo, né, ou se estenda aí de fato. Então essa é a visão que eu queria trazer um pouquinho para vocês, né? O Ibovespa ficou para trás e sim tem fundamentos aqui da nossa economia que devem manter esse gap, nessa distância entre bolsas emergentes e países desenvolvidos, em função dessa piora, né, dessa deterioração do nosso mercado. Mas mesmo com essa questão, né, da deterioração local, existem oportunidades. Como eu falei, não é nesse momento, olhar para o índice Bovespa, né, não é aquele call que a gente tinha no ano passado, em 2020, que falava, compra índice, né, compra uma composição, compra ações que têm uma volatilidade maior, que tudo deve subir, e era um call um pouco mais claro. Nesse momento, o índice aqui tem um upside? Tem. Mas como ganhar dinheiro de fato, né, como ganhar investindo, é escolhendo as melhores ações, os melhores setores e não somente o índice, né? Porque tem uma diferença gigantesca aqui. Tá certo, pessoal? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Como eu falei, o link está aqui embaixo. Na próxima quarta-feira eu vou fazer uma live com o diretor financeiro da Santos Brasil para discutir as dúvidas de vocês, né? Falar um pouquinho mais sobre o case. Então já entra lá, ative as notificações para não perder. Quarta-feira às 9 da noite. Eu espero vocês e um grande abraço.